Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Rio de Segredos. Eu tô aqui novamente no convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, centro do Rio de Janeiro, porque hoje a gente vai fazer uma visita diferente, uma visita mais especial. Eu vou entrar no convento de Santo Antônio, mas não somente na igreja, eu vou visitar também a parte interna do convento, a sacristia, as capelas que tem lá dentro do convento, que são utilizadas pelos freis, né? E também uma parte especial também do que tem lá dentro, que é um mausoléu, um cemitério do convento, onde temos vários religiosos franciscanos que fizeram parte do convento de Santo Antônio. Lembrando que esse convento aqui é um dos mais antigos do Rio de Janeiro, se não for o mais antigo, mas é um dos mais antigos do Brasil. Tem mais de 300 anos e não só religiosos estão enterrados estão sepultados nesse mausoléu, nessa cripta, né? Como também alguns membros da família real brasileira, como os filhos de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que faleceram muito jovens, né? Crianças, bebês ainda que eles faleceram, estão sepultados aqui no convento de Santo Antônio, assim como a filha da princesa Isabel, que não chegou a nascer com vida, também está aqui enterrada no convento de Santo Antônio. Então a gente vai aqui fazer essa visita toda especial. Desde já vou agradecer ao Frei Roger, que possibilitou essa visita ao nosso canal. E vamos nessa, conhecer um pouco da história do Rio de Janeiro através do importante convento de Santo Antônio do Largo da Carioca. Da outra vez que eu vim aqui, acho que eu esqueci de comentar essa imagem aqui que tem aqui na fachada externa da igreja do convento, que a imagem é um oratório de Santo Antônio. Parece que um dos oratórios é o oratório mais antigo da cidade do Rio de Janeiro, que permanece no lugar original dele. A cidade do Rio de Janeiro tinha muitos oratórios espalhados pelas esquinas das ruas, na fachada de algumas igrejas, mas com o tempo foram sendo removidos, né? E esse aqui do convento de Santo Antônio parece que é original ainda, a imagem que tem lá dentro, essa imagem de mais de 300 anos. Dentro do convento, no jardim, em volta dele existem algumas capelas utilizadas pelos freis. Uma delas é esta linda capela dedicada às 7 dores de Nossa Senhora. Os franciscanos fazem 3 votos, sendo eles castidade, obediência e pobreza. A São Francisco de Assis é atribuído a criação do primeiro presépio, que esse ano faz 800 anos. Aqui nós vemos a Capela das Exéquias e logo aqui abaixo uma placa onde era o sepulcro do Frei Fabiano de Cristo, falecido em 1747, e seus restos mortais estão hoje numa capela lateral dentro do convento. E agora nós vamos entrando pelo que dizem a sacristia mais bonita do Rio de Janeiro, construída por volta de 1714. A sacristia possui um lindo mobiliário todo feito em madeira. E na sala do lado da sacristia, um lindíssimo lavabo português esculpido em mármore de Estremoz. Com suas 4 bicas serviam para a lavagem das mãos dos sacerdotes antes e após as celebrações. Azulejos portugueses ajudam a contar a história de Santo Antônio. Olhando para baixo, um piso lindíssimo, e olhando para cima, teto barroco e pinturas de Santo Antônio. Próximo da cripta, podemos encontrar uma cisterna que diz ser a mais antiga do Rio de Janeiro ainda existente. Datada de 1695, ela possui 8 metros de profundidade. E chegamos à cripta onde estão sepultados alguns membros da família real brasileira. O primeiro sepulcro é da filha da princesa Isabel com o Conde Deu, que não chegou a nascer com vida. Neste segundo sepulcro temos sepultado um dos filhos de Dom Pedro I e 2 filhos de Dom Pedro II, que morreram muito jovens, com menos de 2 anos de vida. No fundo da cripta estão sepultados vários freis da ordem franciscana que viveram através dos séculos neste convento de Santo Antônio e de outros conventos do Rio de Janeiro. Desse lado temos os sepulcros de 2 filhas de Dom Pedro I
Paula Mariana, filha da Imperatriz Leopoldina, e Amélia, filha de Maria Amélia, segunda esposa de Dom Pedro I. Essa foi uma das lápides removidas durante o século XX que ficava no chão da igreja. No jardim do pátio do convento existem 4 dessas lápides expostas nas paredes. Reparem no piso de onde estamos passando. Aqui já foram sepultados freis nesses mais de 300 anos de história do convento. No centro, o belo jardim. E aqui nós vemos a bela capela dedicada a São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. Nesta capela vemos a morte de São Francisco de Assis. Aqui vemos ele despido de suas vestes, sendo velado pelos seus irmãos da ordem. Repare nos detalhes da roupa remendada e dos seus bolsos volumosos logo abaixo dos cotovelos. Uma cruz, o braço de Cristo, o braço de São Francisco é um símbolo universal dos franciscanos. A igreja do convento de Santo Antônio, ela passou por muitas reformas e intervenções ao longo desses séculos de existência. Só no século XX sabe-se de pelo menos 2 grandes reformas que passou a igreja. Então, obviamente, ela já foi muito alterada, né, desde a sua construção lá no século XVII. É interessante notar que a igreja conventual ela é bastante decorada no altar, no presbitério, né? Aqui nós, por exemplo, temos a imagem de São Francisco e ali a imagem principal no altar principal é o Santo Antônio. E aqui a Imaculada Conceição de Maria. Então você repare que o presbitério, onde tem o altar-mor, ele é ricamente decorado e ornamentado. Enquanto a nave da igreja, o resto da igreja, é bem mais simples, ó. As paredes bem mais simples. Aqui também a gente consegue notar que no passado já existiram janelas ali. Aqui nós temos antigos confessionários. E aqui atrás, ó, durante a última reforma que começou e não acabou, foi revelado vestígios de uma porta, uma grande porta que ligava a igreja do Santo Antônio à igreja lá do lado ali de São Francisco da Penitência. Aqui no convento de Santo Antônio do Largo da Carioca temos uma homenagem a esse frei aqui, que é o Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio. Ele é conhecido como um dos propagandistas da independência do Brasil, porque ele que redigiu o manifesto do Dia do Fico. Foi uma das coisas que provavelmente convenceu Dom Pedro I a ficar no Brasil lá em 1822. O Dia do Fico foi no dia 9 de janeiro de 1822 e Dom Pedro I proclamou a independência, declarou a independência em dia 7 de setembro de 1822. Então vejam a importância deste local histórico aqui para a história do Brasil, de um evento, de um fato que desencadeou a independência do Brasil e assim a mudança do rumo da nação, tornando-se uma ex-colônia de Portugal a um país, a um império independente. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, se você aprendeu mais um pouco aqui sobre a história do Rio de Janeiro, sobre a história do convento de Santo Antônio, sobre a história do Brasil, peço que inscreva-se no canal aqui do YouTube, deixe o seu like, faça um comentário e siga a gente no Instagram e no TikTok. Um grande abraço e até o próximo Segredo do Rio.